A grande invasão de Onigashima finalmente começou, e a rapaziada já vai ter que enfrentar inimigos insanos como a baleia da Big Mom logo de cara. Então se prepara, porque o final desse episódio tá de arrepiar até os cabelos do saco. Os capangas imbecis ficam surpresos que o Kid não era um deles, e até o Queen ficou incrédulo com a facilidade que o Apu foi esmagado, sem acreditar que até o Kid tava aqui, já que ele achava que ele tava junto com o Mugiwara atrás das grades. O cabelo menstruado fala que agora faz tudo sentido. O maldito do Apu já era um informante do Kaido há muito tempo, por isso sabiam de todos os passos deles. E o macacão começa a rir porque o Kid realmente achava que aquela aliança Michuruca era o suficiente pra vencer um dos 4 imperadores, sem contar que alianças entre piratas raramente dão certo. E dá um corte que manda o Kid voando pra longe, mas ele levanta e já transforma seu braço em Transformers de novo, enquanto o outro esquisito tinha um violão nas veias do braço e acabou com a brincadeira. Os roqueiros do Kid estavam fatiando geral e até cuspindo um jutsu bola de fogo, e os capangas falam que eles têm tanta energia que vai ser impossível capturar com vida. Então o Queen fala que eles podem matar, que vão receber a recompensa do mesmo jeito. Aí os malucos já ficam animadões e tacam bolas de canhão pra tudo que é lado. Só que o Kid simplesmente repele e manda de volta pra aqueles idiotas, gritando que quem quiser virar estampa de camisa pode vir pra cima. O Killer fatiava geral como se tivesse em câmera lenta, e chamou o capitão pra vazar de lá porque eles só vão ficar cansados à toa. Só que do nada um esquisitão gigante aparece rindo pra macetar os moleque, e não tava nem aí se ia esmagar os próprios aliados junto. Na verdade parecia até que ele queria acertar os caras de propósito, e até o Apu meteu o pé de lá, porque aquele chifrudo era tão grande que fazia os gigantes parecerem formigas. Esse é o Hacha, um dos Numbers. Afundou o porrete mais genérico do anime, mas o Kid consegue segurar, e enquanto tava distraído, um safado tenta tirar uma flecha explosiva pra acabar com ele, mas o Luffy aparece chutando a flecha e socando a cara do maldito, gritando pro Kid pra correrem pro castelo e logo arrebentar a fuça do Kaido. As cadelinhas do Kid falam pra irem na frente que eles cuidam desse anão, então os dois partem atrás do Big Boss junto do Zoro, que já tinha feito a limpa nos noobs. Obviamente os dois começam a brigar porque tava um chamando mais atenção que o outro. Isso que era pra ser uma missão secreta, hein? E o imbecil do Kid fica putinho porque tava recebendo ordens do Luffy e falou que nem fez uma aliança com eles, e só voltaram a focar quando o Zoro disse que vai ficar com a cabeça do Kaido só pra ele. Só que o Apu volta falando que ninguém escapa da sua música de batalha, e dá um tiro sonoro que explode o boga dos 3 de uma vez. Eles se levantam sem acreditar que o esquisito conseguia atacar de tão longe, e o Killer grita pra não perderem o foco porque é exatamente isso que ele quer. Antes do próximo ataque mandou eles cobrirem os ouvidos, e dessa vez eles conseguiram resistir bem melhor, mas ainda sofreram. Então o segredo era não ouvir o som dos golpes, só que os idiotas ainda estavam tampando os ouvidos enquanto o Killer explicava e teve que contar tudo de novo. Enquanto isso a gorda mão continuava se entupindo de sopa de feijão vermelho, falando que os filhos dela já consertaram o navio que o King derrubou da cachoeira e estão chegando em peso. E olha que de peso ela entende, hein? Mas essa loirinha acha estranho porque não tiveram nenhuma notícia do porto de Mogura, e parecia que a Jubarte tinha batido a cabeça de novo, já que ela nem sabia o que era um porto. Isso porque os piratas da Big Mom estavam subindo pela mesma cascata que eles foram arremessados antes. Do outro lado, as tropas do Kemon continuavam avançando pelos fundos pra pegar todo mundo de surpresa. Mas se pá que tá meio tarde pra fazer uma surpresa depois da bagunça que a rapaziada fez, né? O Chopper chega gritando que eles vieram com um tanque prontos pra explodir uns otários. Então Calvomon fala que vai mudar o plano, porque o inimigo ainda não sabe da chegada deles, e queria dividir o grupo em 2 de novo. Um grupo pra ir pela frente da cavalaria e se camuflar com os inimigos, e o outro pra pegar o Kaido e o Orochi de surpresa. Queria eu tá no grupo que vai ser surpreendido por essas gatinhas aí. Do outro lado, o Lau e os banhas vermelhas estavam quase chegando por debaixo d'água. Os únicos dois com o cérebro dos Mugiwaras estavam camuflados no meio dos inimigos sem chamar atenção, e tem que ser muito bom nisso pra se disfarçar sendo uma baleia azul gigante igual o Jinbe. O grupo 1 finalmente encontra os primeiros inimigos enchendo a cara, então a Nami e a Carrot usam todas as suas habilidades cheias de respeito pra convencer eles a deixá-las passarem. Aí a Shinobu foi ainda mais agressiva e diz pra eles se divertirem com ela depois que ela brincar bastante com o Kaido, mas os malucos falam que ela que vai comer o Kaido e tomam um chute nas bolas de cristal pra ficar esperto. E o masoquista do Sanji fala que nunca experimentou isso, mas agora ficou curioso. No meio do caminho, Kinemon percebe que a planta da mansão mudou, e ia ser muito difícil fazer 2.000 soldados cruzarem aquela ponte minúscula sem quebrar. Já é impressionante a ilha não ter afundado com a Shinobu, a Big Mom e o Queen em cima dela. Imagina essa pontezinha de madeira, coitado. E o Sanji fugiu completamente do plano quando viu que eles estavam na frente de um bordel comandado pela Black Maria, e foi completamente arrastado lá pra dentro. A Nami fica boladona, mandando deixar aquele verme pra trás, e diz que elas também vão se infiltrar pra salvar o Momonosuke. Desse jeito, os guerreiros podiam se concentrar no combate, mas nenhum deles ia ter uma luta tão poderosa quanto a do Gado Supremo, que saiu com depressão do bordel depois de descobrir que não tinha nenhuma mulher lá. 10-0 pro Orochi. E o Kinemon aproveita pra entrarem pelo bordel, já que não tinha ninguém. Lá dentro, os 4 monstros estavam dando uma surra nos piratas fera, e estragando completamente aquele banquete que era pra eles estarem enchendo o rabo de cachaça. O Apu pergunta por que estão demorando tanto pra acabar com aqueles fracotes, e
começou a zoar o Killer que comeu uma Smile estragada e virou um Prezer. O corno do Orochi foi pessoalmente entregar a fruta podre, falando que se comesse ia dar uma chance de salvar o capitão dele. Aí ele aproveitou que não comia nada há 5 dias e mandou tudo pra dentro. É claro que o Kid caiu na provocação e mandou aqueles desgraçados não rirem do companheiro dele. Deu um porradão no chão e disse que vai mandar pro inferno todos que rirem dele. Ai que fofura, já pode entrar um na bunda do outro e virar um Megazord de tanto amor. E os moleques começam a brigar de novo porque não conseguiam ficar sem causar confusão. Do outro lado, o Rusru foi informado da bagunça do Luffy e do Kid depois de fugirem da prisão, mas não quis nem saber e focou só em encontrar Yamato. Mas também com 2 Batgirl dessa no time, nem eu ia querer correr atrás de 2 marmanjos. E o Mascarado não conseguia acreditar que o Queen falou que ele mesmo vai eliminar um dos Tobiropos. E vai se criando um clima terrível entre os piratas fera. Mas o que é mais terrível ainda é se você ainda não for inscrito no canal, porque faltam menos de 1000 inscritos pra gente chegar nos 200 mil. Então já arregaça o botão de inscreva-se aí, meu parceiro. Lá embaixo, o Luffy xinga o Kid de novo por tá chamando muita atenção. Mas agora que todo mundo já sabe quem eles são, não faz mais diferença, né? E o vagabundo manda ele enfiar o plano no rabo, porque ele vai fazer o que quiser. O Killer e o Zoro compartilham a mesma sensação de ter um capitão de pavio curto, e estavam solando os otários que tentavam atirar neles por trás. E o Kid cria aquele braço metálico gigante de novo pra macetar geral. Enquanto isso, lá fora, o fritador de pastel continuava depressivo porque não tinha nenhuma fêmea no cabaré. E a Carrot vai consolar ele, falando que tem que tomar cuidado porque devem ter milhares de inimigos por aí. Só que tudo que o animal entendeu foi que devem ter milhares de mulheres por Onigashima que ele ainda pode conhecer. Enquanto os caras avançavam, vira Big Mom pela janela falando que tava muito barulhento lá fora. Então geral pula na água pra se esconder e o Kiemon se agarra no pau. O problema era como esconder esse tanque gigante dessa bruxa velha maior ainda. Os filhotes dela continuavam subindo a cachoeira, loucos pra se vingar do King por ter jogado eles lá de cima. Mal sabem eles que agora eles fazem parte de uma aliança com os piratas feras e estão no mesmo time. Mas falam que não podiam esquecer do objetivo deles, que era encontrar e esmagar o chapéu de palha que manchou o nome da família Charlotte. E aquela puxa-saco da Flamp que até uns dias atrás era fã número 1 do Katakuri, agora queria virar cadelinha do Kaido. Eles finalmente chegam e se preparam pra lutar contra qualquer coisa. E assim que chegaram, viram um periquito e já tremeram na base achando que o King tinha voltado. Mas era ninguém menos que Marco a Fênix, ex-comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca, falando que era verdade o boato sobre a aliança de 2 Yonkou os monstros. Os piratas não quiseram nem saber e meteram um chumbo pra cima dele, mas o cabeça de abacaxi desvia de tudo e mete uma marca da Fênix que derruba esses idiotas de novo. Do nada uma mulher de 3 pernas chega falando que não vê o Marco desde a Guerra dos Maiorais. E agora eles iam lutar mais uma vez lado a lado. Lá no castelo, a gasosa Maria tava toda grudada com o Kaido, que perguntou por que ela não tava trabalhando com os outros pra achar o filho dele. Mas ela fala que aqueles tobiropos idiotas dão conta disso sozinhos, e então hoje ela é toda dele. Maldito chifrudo sortudo, troca comigo, pelo amor de Deus. O Orochi tava todo saltitante por finalmente ter derrotado os fantasmas que assombravam ele por 20 anos, e gritando que logo mais o herói Kanjuro vai se juntar a eles. Até o Kaido fala que o cabelo de tomate foi impressionante e atuou tão bem que quase explodiu ele junto com os banhas vermelhas. Mas mesmo tendo tanta confiança do clã Kozuki, o Oden nunca contou pra ele onde ficava Laufey Tale, a ilha onde fica o One Piece que ele encontrou junto com o Roger. Falando no capeta, o Kanjuro chega no castelo e todo mundo confunde ele com banha vermelha. E mais uma vez ele nem se dá o trabalho de explicar e só fatia todo mundo. E o Kaido tem que gritar pros imbecis pararem de atacar porque esse é um dos homens do Orochi. Gulosão. E é claro que ele não veio de mãos vazias. Trouxe um pivete ranhento pra sobremesa mais tarde. Lá no mar o bando do Lau tava passando por redemoinhos perigosos que podiam naufragar o submarino, mas conseguiram escapar por pouco. Eles receberam uma ligação do Nekomamushi avisando que eles acabaram de chegar. Só tava um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? E o Lau fala que ele não deve chegar a tempo por causa da corrente marinha. Lá no castelo, o Luffy teve a brilhante ideia de seguir o Zoro, e pra uma surpresa de 0 pessoas eles acabaram se perdendo. Mas o Zorão fala que o caminho que se perdeu deles, e já que é assim usou a Enma mais uma vez pra abrir um buraco na parede pra eles passarem. O problema é que eles deram de cara com um bando de marginal e iam ter que fazer uma limpa pra passar. Lá em cima o sortudo do Peijuan tava levando a ult no colo igual uma princesa, e bastava uma palavra errada que a bipolar saía de Oni-chan fofa pra reencarnação do capeta. O Zoro termina de cuidar dos bunda moles lá em cima, mas já tinha perdido o Luffy de vista, e o capitão tava usando seu novo Ryuo pra destruir a alma dos inimigos por dentro. Agora ele tava 100% aperfeiçoado pra bater de frente com o Kaido. 4 trouxas pulam do segundo andar pra tentar fazer alguma coisa, mas tomaram só um haki do conquistador na boca pra tirar um ronco. Os outros chegam logo depois achando que tinham encurralado o moleque, mas mal sabiam que eram eles que estavam presos com o Luffy e agora iam servir de boneco de treino pro novo haki dele. Lá do lado de fora o Chopper tava paralisado na frente da Big Mom, mas o Soap fala pra ele se acalmar porque como eles estão disfarçados de piratas fera, ela deve achar que são aliados. Só que o guaxinim imbecil foi lá e se apresentou como o comandante Chopper que veio fazer a segurança do banquete. E a cabeça de vento simplesmente acreditou, mas falou que ele parece familiar e lembrou que aquele era o mascote dos Mugiwaras. Os dois botam sebo nas canelas e por algum motivo a baleia era rápida pra um caralho. E aqui eu acho que o Oda esqueceu que o Kinemon era usuário de Akuma no Mi e simplesmente botou ele pra dar um tibum. Lá no castelo, o Kanjuro falou que o Momonosuke tentou fugir, então teve que nocautear ele pra garantir. E o Orochi racha o bico falando que ele é muita aura, Sigma Boy e frio calculista igual o Thomas Shelby. O Kaido fala que lembra desse pivete e que ficou decepcionado em saber que o filho do grande Oden não mudou nada nesses 20 anos. Ele só não sabe que pro Ranhento no Sul que só passaram 2 semanas desde que o Kaido e o Orochi transformaram o país em um inferno. Até que a loirinha
gasosa interrompe, perguntando como ele tem coragem de bater uma criança tão fofa. Maldito sortudo. Então Orochi começa a fazer um brinde pela grande vitória do Kanjuro, mas o vagabundo se ajoelha pedindo desculpas porque falhou graças ao chapéu de palha. Contou que tinham 5.400 homens vindo direto para Onigashima, e o Orochi ficou furioso só de saber que os banhas vermelhas ainda estão vivos para comer o toba dele. Começou a ameaçar o Kanjuro, que já inventa várias desculpas que foi enganado pelo Kiemon. O cabeçudo do Fukurokujo chega falando que tá tudo bem porque não tem nenhum navio inimigo no porto. O problema é que 3 dos navios de guerra deles não voltaram, e o Kanjuro conta que 2 desses navios foram afundados pelos piratas e explodiram como se fosse um bote de madeira. E o Fukurokujo fala que 4 demônios apareceram no salão de festa: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Kid e Killer. Então eu acho que não tá tudo bem, né, meu amigo? Disse que não veio contar antes porque o Queen tá cuidando disso e não queria estragar o brinde. Sem contar que todos os guerreiros estão protegendo Onigashima, então esse é o lugar mais seguro do mundo agora. Aí eles fazem o Orochi voltar a beber como se nada tivesse acontecido, mas por dentro o Lazarento tava tremendo mais que vara verde. E o Momonosuke tinha certeza que ia ficar tudo bem porque o Luffy tava aqui. Só que o corno do Orochi pega o pivete falando que eles têm o líder inimigo na palma da mão, então iam executar ele na frente de todo mundo pra abalar os Kozukis. E agora o vagabundinho não tinha mais tanta certeza assim que ia dar tudo certo. Lá no mar, o Maruko aproveitou pra pegar uma carona com a rapaziada e disse que saiu atrasado, mas vai chegar junto com todo mundo, então nem precisava mandar aquele bilhete pro Mugiwara. E o Nekomamushi fala que ele tem razão e joga fora um papel falando que ia ajudar na guerra. O Izo nem conseguia acreditar que até o Maruko veio. E o cabeça de abacaxi fala que sempre gostou do Oden, então não era mais que obrigação dele ajudar a salvar a terra de um amigo que morreu pra proteger ela. Mas ainda ficou com raiva por não ter feito nada pra ajudar antes. Só que o gato safado manda eles ficarem tranquilos porque tem um plano pra alcançar todo mundo rapidinho. E mano, o Oda podia muito colocar um gancho nesse cara, né? Já perdeu a mão mesmo, o maluco ia ficar a aura mais ego. Enquanto isso, no grupo do Danger, eles finalmente chegam na entrada traseira, mas tiveram que se esconder quando o Sasaki saiu pelo portão pra procurar Yamato. Só que o Danger manda eles ficarem tranquilos porque conhece aquele cachaceiro. O Sasaki se assusta porque achou que o Kyoshiro não vinha esse ano, mas ele fala que veio escondido e os dois saem pra tomar uma. E assim que o gordão baixou a guarda, os samurais chegam botando algemas de Kairoseki nele. Prenderam ele com uma corrente, o Dentuso queria saber o que tava acontecendo. Aí o Kyoshiro pergunta se ele conhece a história de Wano. Começou a ficar peladão e mostrou a tatuagem do clã Kozuki que deixou o inimigo de boca aberta. Eles também se dividiram em 2 grupos e o time do velho Ryogoro foi atrás do Kaido. Só não sei o que esse coroa aposentado e os outros bunda mole acham que podem fazer contra aquele demônio. E falando em bicho ruim, a Big Mom tava louca pra devorar o Chopper, falando que ele precisa pagar pelo bolo de casamento. Os piratas fera agora obedeciam a Balofa e foram até os Mugiwaras pra destruir o tanque. E o Chopper já tava desistindo porque tinham vários canhões mirados pra eles. Mas o Narebas fala pra ele lembrar do objetivo deles, de se reunir com o Rinoceronte Negro pra fazer a fusão do Frank e Shogun. Então eles voltam a focar e aceleram o tanque. Fizeram um drift pra desviar dos tiros inimigos e revidaram mostrando o que é potência de verdade. Os soldados lançam vários tiros como se fosse uma chuva de meteoros, mas a rapaziada desvia de todos e o Guaxinim explode geral no topo da montanha. Ainda tinham canhões enormes chegando, mas eles decidem bater de frente e deram 2 tiros que destruíram os 3 de uma só vez. A Imperadora do Mar falou que isso foi impressionante, mas agora ela sabe a posição deles e disse que o ponto fraco dos tanques são ataques vindo de cima. Disparou um bombardeio Big Mom e se jogou como se fosse um meteoro de verdade. Mas o Chopper tava louco das ideias e disse pra parar o tanque porque ele ia aguentar o golpe. Então eles se seguram e deixam o destino nas mãos do Brachiotank. Ela tá com um foguetão que manda os dois pra cima e eles aproveitam que estavam a queima-roupa pra tirar bem na fuça da véia. O Chopper ainda joga um molotov que explode dentro da boca dela. Simplesmente os dois mais fracos do Chapéu de Palha conseguiram derrubar um Yonkou. Mas é claro que a bruxa não ia cair tão fácil assim, né? Aí os dois paralisam de medo e metem uma retirada estratégica por motivos um tanto quanto óbvios. E lá do outro lado, o Kinemon agradece o serviço dos dois e fala que o sacrifício deles não vai ser em vão. Já estão dando os moleques como mortos, coitados. A Nami fala que tá muito calor aqui, tava doida pra tirar a roupa. Minha filha, mostra que você é empoderado e pode fazer o que quiser. O Zeus fala pra ela olhar pra trás porque eles tinham problemas. E ali tava simplesmente o Prometheus gritando que encontrou a Ladra e o traidor dos Zeus. Enquanto isso, o Luffy tava prestes a fazer aquele bando de bunda moles virar saco de pancadas com seu novo Ryuo monstruoso. Deu só uma palmada que destruiu o primeiro por dentro e já bloqueou o ataque do segundo, desativando os músculos da perna dele e dando uma bicuda na fuça. O gorilão não teve nem chance, já tomou 2 pés no meio do peito. Lá do outro lado, o Peijuan e a Uchi continuavam correndo a todo vapor. E a Bipolar continuava alternando entre querer dar uns pega no irmão dela e querer esganar ele por não levar ela de cavalinho. E fez o coitado tropeçar e descer a escada de cara no chão. Ela grita que o irmão dela se sacrificou pra salvar a vida dela, mas acho que não foi muito intencional não. A chifruda fica furiosa quando dá de cara com o Luffy, que pergunta quem é aquela esquisita. E agora o circo vai pegar fogo, porque testar o novo Ryuo naqueles fracotes era fácil, mas dessa vez o molecote vai ter um oponente com uma cabeça indestrutível pra desafiar seus punhos. Sem contar que no próximo episódio o famoso filho do Kaido vai aparecer virando a casaca pra ajudar os Mugiwaras a derrotar seu próprio pai. Lembrando que semana que vem finalmente voltam os episódios de One Piece com o tão aguardado arco de Elba. Então já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito ainda pra não perder essa pedrada assim que lançar. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.